Continuando, né? Então, hoje a gente vai continuar o Brincar em Realidade. Vamos ver aqui como estamos. Ops, compartilhar tela. Tá aqui. Hoje está aqui na continuação do argumento. Então, a gente estava falando sobre continuidade e contiguidade, e agora vamos em frente. Continuação do argumento. Tá dando para enxergar, pessoal? Eu não estou conseguindo tirar essa partezinha aqui do lado, mas estamos no capítulo 7, não é? Então, já passamos bem da metade, estamos, enfim, um bom caminho. Continuação do argumento. Essa afirmação demanda uma análise do destino desse espaço potencial que pode ou não ganhar destaque e se tornar uma área vital da vida mental da pessoa em desenvolvimento. O que acontece quando a mãe consegue, de uma posição de adaptação completa, iniciar um fracasso gradual na adaptação? Esse é o cerne da questão e exige estudo, já que afeta nossa técnica analítica quando atendemos pacientes regredidos, no sentido de serem dependentes. Na média das boas experiências desse campo do manejo, começa tão cedo e está sempre recomeçando, o bebê encontra um prazer intenso, até mesmo doloroso, associado à brincadeira imaginativa. Não existem regras para o jogo, de modo que tudo é criativo e, ainda que o brincar seja parte da relação de objeto, tudo o que acontece é pessoal para o bebê. Todas as coisas físicas são elaboradas pela imaginação e investidas da qualidade de algo que acontece pela primeira vez. Será que posso afirmar que esse é o significado da palavra catexizar? Lembra que catexizar é aquele investimento libidinal, né? Sei que estou no território do conceito de busca do objeto, cunhado por Fairbairn, em oposição à busca de satisfação. E aí a gente entra um pouquinho, né, naquela diferença da psicanálise, enfim, mais ligada à ideia da pulsão, né, seria aquela psicanálise mais pleasure seeking, para aquela outra mais object seeking, né, que seria das relações de objeto, qual, né, o Winnicott se associa. Como observadores, notamos que tudo na brincadeira já foi feito e já foi tocado antes, que todos os cheiros já foram sentidos e que, onde aparentemente existem símbolos específicos da união entre bebê e mãe, objetos transicionais, esses objetos foram adotados, não criados. Ainda assim, para o bebê, se a mãe for capaz de fornecer condições corretas, todos os detalhes da vida dele são exemplos de vida criativa. Todo objeto é um objeto encontrado. Se tiver a chance, o bebê começa a viver criativamente e a usar objetos concretos para mostrar-se criativo neles e com eles. Se o bebê não tem essa chance, não existirá uma área na qual possa brincar ou ter experiências culturais. Dessa maneira, ele não terá ligação com sua herança cultural e não fará contribuições para o fundo cultural. A criança deprivada é notoriamente inquieta, incapaz de brincar, além de ter uma capacidade limitada de vivenciar o campo cultural. Essa observação leva ao estudo de efeitos de deprivação no momento em que ocorre a perda do que se considerava confiável. Olha só, gente, a lógica aqui é muito simples. Quem é que pode brincar? Bom, pode brincar aquele que confia no ambiente, certo? Então, em primeiro lugar, eu vou encontrar as coisas, eu não vou criar. Mas eu posso criar a partir do momento em que eu encontro um ambiente saudável, né? Um ambiente que eu me sinta
confiante, né? Então, assim, só pode brincar aquele que tem algum mínimo de confiança, tá? Para estudar os efeitos da perda em qualquer estágio inicial, é preciso observar essa área intermediária, ou esse espaço potencial entre sujeito e objeto. Agora, aí que tá, gente. A gente só cria um espaço potencial a partir do momento em que a gente confia no ambiente, certo? Porque eu confio no ambiente, eu começo a me interessar por esse mundo lá fora, deixar as minhas defesas, não é? Porque é preciso abandonar, de certa forma, as defesas, parar de testar. E por que que a criança deprivada, ela é uma criança agressiva e inquieta? Bom, ela é uma criança agressiva e inquieta porque, como ela não pode confiar no ambiente, ela está o tempo inteiro testando o ambiente. E como o Winnicott fala que a gente testa a realidade? A gente testa a realidade, entre outras formas, agredindo a realidade e vendo o que é que persiste, o que é que sobrevive à sua agressividade. Fica claro isso para vocês, gente? É, né? Então, a, Acredito que sim, professor, porque ela fica numa defensiva, né? Sempre num alerta, né? a Como ela gente não se fala sente dela, né? segura, né? Isso, porque a gente está falando da criança, mas vejam só como os pacientes adultos é exatamente a mesma coisa, não é? Paciente que está o tempo inteiro se defendendo e impedido, então, de brincar, não é? A gente precisa oferecer um ambiente de confiabilidade, certo? Para que ele possa, então, usar o objeto. No caso, o objeto da análise pode ser o próprio analista, a gente pode pensar a relação analítica, né? Porque a gente está falando de uma análise interpessoal, né? Então, é preciso que haja ali confiabilidade, não é? Ou seja, e essa confiabilidade, dependendo do paciente, ela é muito difícil. Então, Professor, pois não? por gentileza, professor, essa segurança a qual o INCO se refere, ela deriva, eu acho que para mim isso é importante mesmo, daquela fase transicional, né? Quando a criança começa a perceber o mundo além da mãe. Essa segurança deriva desse apoio, dessa transição equilibrada. Mas é que a Porque o transição brincar é para o isso, Winnicott é eterno, oi? né? Tudo deriva, É, pelo que eu é, estou entendendo até agora, desse equilíbrio nessa fase onde a criança começa a descobrir o outro além de mim, da isso, criatividade, do ambiente propício. É isso? exatamente. É isso, exatamente. Obrigada. Tá. Então, a falta de confiabilidade ou a perda do objeto representa para a criança a perda da área da brincadeira e de um símbolo relevante, né? Então, é como eu falei para vocês, eu só posso brincar se eu confio. Em circunstâncias favoráveis, o espaço potencial se torna repleto de produtos da imaginação criativa do próprio bebê. Em circunstâncias desfavoráveis, o uso criativo de objetos não ocorre ou é relativamente incerto. Descrevi em outro texto, Winnicott, 1960, como a defesa do self falso aparece ao esconder o self verdadeiro, que tem o potencial de fazer uso criativo dos objetos. Bom, o falso self vai ser um tema específico do nosso curso de Winnicott na, nas quintas-feiras, né? Assim, a ideia é, se eu não consigo brincar e eu não consigo ter, então, uma vida criativa, uma vida autêntica, então o que eu desenvolvo é justamente o quê? Um falso self. Falso self porque para me adaptar à força, não é? De uma forma extremamente defensiva a esse mundo lá fora, no qual enfim, eu me sinto deprivado, tá?
Em casos de fracasso prematuro da confiabilidade ambiental, existe um perigo diferente, que o espaço potencial seja preenchido por coisas injetadas por alguém que não o bebê. Olha que importante isso, na questão da formação do falso self. Então, eu não consigo preencher com minhas próprias coisas porque eu não confio, portanto, eu não me volto para fora. E se eu não me volto para fora, o que vai acontecer é que eu vou preencher essa área, esse espaço, com aquilo que vem de fora. E, portanto, eu vou criando um falso self, que é um self alienado, não é? Alienado ao exterior. Então eu não consigo brincar com o exterior. A criança do falso self é aquela criança que não consegue brincar. A gente pode pensar num exemplo bobo, mas que eu acho que serve para fins didáticos, que é a ideia da criança que é aquela adultinha, não é? Aquela criança que então ela se vê num ambiente extremamente difícil e ela aparentemente ela é muito madura para a idade dela, não é? Mas essa madura na idade dela, a gente já tem essa figura, não é, do Ferenczi, da fruta bicada. O que acontece com a fruta bicada? Bom, ela é bicada por um passarinho, ela amadurece muito rápido, mas ela acontece o quê? Por fora ela parece madura, por dentro ela apodrece, né? E é justamente essa figura do Ferenczi que a gente pode trazer aqui para ilustrar o Winnicott. Então vamos lá. Aparentemente, tudo que ocupa esse espaço, tudo que ocupa esse espaço, mas veio de outra pessoa, é material persecutório, que o bebê não tem meios de rejeitar. Os analistas devem estar atentos para não criar um sentimento de confiança em uma área intermediária onde a brincadeira pode ocorrer e, então, injetar nessa área ou inflá-la com interpretações que, na verdade, são os produtos são o produto de suas próprias imaginações criativas. Tá vendo? Olha que interessante, que importante isso. Quando a gente mesmo consegue fazer com que o paciente entre em análise, brinque, não é, com esse espaço intersubjetivo, é muito importante que o analista não seja tão invasivo, no sentido de que se ele for invasivo, ele vai colocar as suas próprias criações imaginativas, não é, no lugar daquilo que o próprio paciente poderia criar. Então, a gente deve, enquanto analista, se sentir bem, se sentir empolgado, né, que está dando certo, né, quando o próprio paciente está conseguindo criar coisas interessantes. E não quando nós, não é, insuflando o nosso ego, conseguimos, então, criar coisas assim que são muito interessantes e fazer com que o paciente concorde com isso, porque, no final das contas, o que a gente está fazendo é também proporcionando a criação ou o enrijecimento de um falso self, que não tem a ver com a formação de um self verdadeiro, que vou lembrar para vocês, o self verdadeiro não tem a ver com uma coisa que existe, que está lá no fim, que é a essência da pessoa, nada disso. O self verdadeiro tem a ver com algo inalcançável, com alguma falta, e como para a gente puxar aí para uma linguagem mais lacaniana, com algo que falta, e então a gente se acostuma com essa falta, não é? A gente aprende a conviver com essa falta e a gente consegue, inclusive, brincar e entender que a falta é a que nos leva, né, nos leva a desejar, certo? Então, vamos lá. Cito o artigo de 1966 do analista junguiano Fred Plow: a capacidade de formar imagens e de usá-las construtivamente por meio da recombinação em novos padrões depende, ao contrário de sonhos e fantasias, da habilidade individual para confiar. Então vamos imaginar, gente, que a gente estivesse com o nosso paciente e a gente fizesse então uma metáfora da nossa análise com o jogo que a gente pode fazer, por exemplo, com um Lego, né? Aquele brincadeira do Lego. Bom, uma coisa é você deixar o paciente, então, fazer diferentes combinações com o Lego, brincar com aquilo, não é? A outra é você chegar, olha só, paciente, por que que você não está percebendo que aqui você pode criar uma casinha? Por que que você não está percebendo que... Entende? Porque daí é tua própria, você que criou uma casinha, não é? Isso é do teu psiquismo. Mas o que que o paciente criou? Sei lá, criou um passarinho. Entende? Então, o passarinho dele não faz sentido, mas ele criou. Então, a possibilidade que vem dessa confiança é a possibilidade criativa do paciente.
Então, o que a gente quer é um paciente cada vez mais criativo e não um paciente que vá interpretando e falando, não, era isso mesmo que, como você está dizendo, não é? Então, a gente quer que ele consiga, inclusive, brincar com a nossa interpretação, que ele consiga destruir a nossa interpretação e transformar em outra coisa, né? Então, isso que é o importante nesse contexto de confiança, né? Então, vamos lá. Nesse contexto, confiança é uma palavra que demonstra a compreensão do que quero dizer com estabelecer a segurança com base na experiência, em um momento de máxima dependência, antes que se possa desfrutar e fazer uso da separação e da independência. Creio que chegou o momento de a teoria psicanalítica dedicar a devida atenção a essa terceira área, a experiência cultural derivada da brincadeira. Os psicóticos nos instam a ter conhecimento dessa área fundamental para avaliarmos a vida dos seres humanos e não apenas sua saúde. As outras duas áreas, eu já te passo, Nino, as outras duas áreas são a realidade psíquica ou pessoal e o mundo concreto em que o indivíduo vive, né? Então vamos lá, pode falar, Nino. Eu tenho uma dúvida. O Pois não. fato da pessoa adulta, né, no paciente, no caso, não ter criatividade, não conseguir falar o que quer, tem a ver com ele não ter passado nessa fase na infância? Na infância ele foi reprimido, no caso, não teve a criatividade, não teve tempo suficiente para brincar, ou possibilidades, enfim? Veja, aqui a gente precisa pensar o seguinte: é claro que a infância é a matriz, não é, do que a gente vai construir no nosso psiquismo e vai possibilitar essas questões do brincar. Você pode ter falso self se criando e se cristalizando, impedindo o indivíduo de brincar, não é? Tanto acontecendo em etapas assim mais primitivas do desenvolvimento, quanto em enrijecimentos do sujeito que vão acontecer devido, não é, a recalques, não é? E aí o Winnicott vai concordar com Freud, toda a questão da neurose ele vai concordar, mas tanto na faixa da neurose quanto da psicose, então você pode ter um enrijecimento e uma dificuldade do brincar. O que que acontece? A cultura, às vezes, ela pega muito pesado, não é? Então, por exemplo, algumas repressões que têm a ver justamente com aquilo que vem de fora, não é? E aí faz com que o nosso conteúdo pulsional tenha que ser recalcado, não é? Muitas vezes vai surgir, como vocês sabem, é, é, enfim, em termos de sintomas, não é? Bom, você vai encontrar pacientes neuróticos, ou quando eu estou falando pacientes neuróticos, é para te responder da seguinte forma, Nino. Assim, nessa área neurótica, você tem também enrijecimento e incapacidade de brincar, e que é uma coisa que já veio mais para frente. As neuroses não se formam quando existe um bebê. As neuroses se formam quando a gente tem, né, uma criança, quando a gente tem, então, enfim, a pressão da cultura se exercendo em alguém que já entrou, não é, no simbólico, mas que passa a não conseguir brincar com esse simbólico. O simbólico é enrijecido. O que que é uma forma muito típica do brincar? Por exemplo, é quando a gente consegue metaforizar, quando a gente consegue trazer novas possibilidades de cadeia associativa, ou seja, em última instância, é fazer aquilo que o Freud vai chamar de fazer associações livres. Agora, se a gente aproveita esse espaço do brincar para introduzir, então, a nossa interpretação, pura e simplesmente, não é? E essa interpretação, ela não é algo que abre o mundo simbólico e cria novas possibilidades, mas algo que encerra e que cristaliza possibilidades simbólicas, bom, então a gente não está fazendo um bom trabalho analítico, né? O trabalho analítico é aquele que sempre vai desdobrar para outras possibilidades. Mas para tentar te responder de uma forma mais simples, é possível, sim, Nina, que você tenha um enrijecimento, não é? E uma impossibilitação do brincar nas fases mais adultas, né? Nas fases mais maduras. Basta que o ambiente seja um ambiente repressor ou um ambiente que não estimule a criatividade. Ou seja, o próprio analista com o paciente adulto pode acabar se tornando um vetor, não é, da cultura, não é? Fazendo com que, então, o paciente se enrijeça.
tá? Então, isso pode ser porque ele teve uma infância que não foi tão possível ele confiar no ambiente para poder brincar, mas é que tudo em psicanálise a gente tem que pensar assim, é um pouco ruim a gente falar em fases, não é? Fases. Por quê? Porque, bom, isso que a gente está falando do bebê serve perfeitamente para o adulto também, tá? Eu acho que isso que é importante a gente sempre pensar. Não vamos pensar em fases, né? Vamos pensar que nós, enquanto bebês, nós, enquanto crianças, nós, enquanto adultos, mas nós carregamos todas essas camadas arqueológicas todo o tempo, tá? Isso que eu acho que é o mais importante da gente ter em mente por enquanto, tá bem? Tá ótimo, obrigada. Então vamos lá. Professor, então tem o brincar infantil e o brincar adulto. Sem dúvidas, sem dúvida, o tempo todo. E a cultura, justamente, é esse espaço do brincar. Acontece que você pode ter duas pessoas, uma que consegue brincar com a cultura e a outra que toma a cultura como uma verdade indiscutível e não consegue brincar com ela. O nosso exemplo mais típico de quem não consegue brincar é o fanático, né? O fanático religioso, o fanático de qualquer coisa. Você não pode brincar porque aquilo tudo é sério demais para brincar, porque ele não confia no ambiente, né? Então ele se apega a objetos que são, enfim, impossíveis de você ressignificar, tá bem? A A brin- própria relação sexual, agora eu percebo que eu tenho uma paciente com alguns problemas, Uhum. vem dessa não confiabilidade do brincar, porque a relação sexual é uma brincadeira de fantasias e de Idealmente é. eu então, é por isso que eu falei nessa divisão do brincar infantil e do brincar adulto, embora o brincar adulto derive do infantil. E Uhum. a gente se depara com pacientes travadas nessas questões, e agora eu percebo que é porque não sabe brincar, porque não brinca, não desenvolveu essa É, criatividade. isso, foi legal você ter trazido isso, porque, em geral, uma coisa que é difícil das pessoas conseguirem brincar é justamente com a própria sexualidade. Por quê? Porque a repressão sobre a sexualidade é uma coisa que enfim, gera uma série de tabus, né, na cultura. Então, é claro que as repressões sexuais vão nos levar, não é, para um lugar onde a gente vai encontrar uma série de resistências para o paciente. A gente percebe que os pacientes que estão já numa fase mais avançada na análise conseguem brincar mais facilmente com as suas próprias fantasias sexuais, não é? E brincar, inclusive, com a sua sexualidade, né? Que são coisas assim mais complicadas, não é? Então, por exemplo, você está tratando um paciente que começa a dar risada de um sonho erótico que teve numa situação completamente estapafúrdia e fala, nossa, olha só como é que eu consegui criar isso na minha cabeça, um tipo de uma situação dessa. Olha as minhas fantasias masturbatórias, que coisas curiosas que aparecem. Ou seja, aí abre-se um espaço de curiosidade e de brincadeira com a própria sexualidade. Vocês concordariam comigo que talvez essa seja uma das áreas mais difíceis para que os pacientes comecem a poder brincar? Porque elas falam, ah, não, 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 mas é que, peraí, minha masculinidade é muito séria, então eu não posso brincar sobre isso porque isso é uma coisa que não dá e tal. Mas o tempo inteiro a gente vê que a cultura também é um espaço de elaboração, porque a cultura é justamente o espaço intermediário. Então vocês percebem como que, por exemplo, os garotos heterossexuais adoram fazer brincadeiras homossexuais, entendem? Ou as garotas, que também heterossexuais, porque a ideia é ali, naquele espaço extremamente homossexual, não é? Que é, por exemplo, sei lá, o vestiário dos garotos, e um fica brincando, e falando as coisas. Um fica chamando o outro de gay. Bom, mas aquilo ali é uma relação extremamente homossexual. Tudo bem, mas é que é homossexual de brincadeira. Entende? A gente não pode, se a gente for levar a sério, a gente não pode falar sobre ser homossexual mesmo, entende? Agora, quando você pode brincar, e aí não tem muito aquilo que sobra isso é a sério, a gente começa a perceber que não tem muita coisa que é a sério, entende? E aí tudo pode ser, então, passivo de brincadeiras, a não ser que a gente esteja fanatizado em algum culto, como a gente normalmente está. Vamos lá. Resumo. Busquei chamar a atenção para a importância teórica e prática dessa terceira área, a da brincadeira, que se expande na forma da vida criativa
e toda a vida cultural humana. Essa terceira área foi comparada com a realidade psíquica interna ou pessoal e com o mundo concreto em que o indivíduo vive e que pode ser objetivamente percebido. Eu vou repetir porque essa parte é importante. Busquei chamar a atenção para a importância teórica e prática dessa terceira área. Veja, ele tá dizendo que a área da brincadeira é um terceiro, não é? O Thomas Ogden, que a gente está lendo também, ele vai chamar o terceiro analítico, não é? Mas o terceiro analítico é quando é o da brincadeira. Quando você tem um terceiro que, ao invés de oferecer a brincadeira, ele oferece uma explicação, então você tem um terceiro subjugador, não é? É o que a gente não quer que aconteça aqui na nossa análise, é um terceiro subjugador. A gente quer que aconteça a brincadeira, não é? Então, essa terceira área da brincadeira que se expande na forma da vida criativa e de toda a vida cultural humana. Essa terceira área foi comparada com a realidade psíquica interna ou pessoal e com o mundo concreto em que o indivíduo vive e que pode ser objetivamente percebido. Localizei essa importante área da experiência no espaço potencial entre o indivíduo e o ambiente, que inicialmente une e separa o bebê e a mãe, quando o amor materno, que se manifesta como confiabilidade humana, dá ao bebê um senso de confiança ou de segurança no fator ambiental. Salientamos a extrema variabilidade desse espaço potencial de indivíduo para indivíduo, ao passo que as duas outras localizações, a realidade psíquica ou pessoal e o mundo concreto, são relativamente constantes, pois uma é biologicamente determinada, enquanto outra é um bem comum. O espaço potencial entre o bebê, a mãe e a criança e a família, entre o indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende de experiências que levem à confiança. Pode-se dizer que esse espaço é sagrado para o indivíduo, pois é aí que ele vive criativamente. Gente, e aí eu vou dizer para vocês, essa questão de criar um espaço de confiança é uma coisa que não se faz porque você é polido, porque você, enfim, domina a técnica psicanalítica, porque você sabe muito de teoria. Não, você não vai conseguir criar um espaço de confiança através disso. O espaço de confiança você só consegue criar, não é, através de uma afetividade. Por isso que, para mim, uma clínica, a- a- uma boa clínica psicanalítica sempre tem a ver com afetividade. Por quê? O que que é a confiança? A confiança é um afeto também, entende? Eu confio porque eu me sinto bem com outras pessoas. Isso é porque eu sei das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você pode chegar num consultório do psicanalista e ter lá um monte de coisas bonitinhas, tem inclusive brinquedos de criança, e tem inclusive a figura daquele psicanalista com uma cara muito assim, muito uma carinha boa, né? Uma coisa. Mas tudo bem, mas e a afetividade que rola por aí? Bom, você precisa conseguir, enquanto psicanalista, estabelecer boas relações de afetividade, porque é só essa afetividade, que para o Winnicott é essa afetividade que vem justamente da mãe, não é? Mas que então permite o acolhimento daquele paciente, não é? Se adaptando às necessidades afetivas da criança, e aí, de novo, a ideia do Ferenczi, que fala a adaptação da família à criança, e não a adaptação da criança à família, é justamente isso que a gente precisa oferecer aos nossos pacientes. A gente precisa se adaptar afetivamente a cada paciente. Isso quer dizer que com todos os pacientes a gente precisa ser muito legalzinho, muito. Não. A adaptação afetiva tem a ver com a promoção de um espaço de confiança. Tem muitos pacientes que vão chegar lá e se você for aquele analista muito soft, né? Aquele analista muito bonzinho, esse paciente vai se irritar, porque você está estabelecendo uma afetividade equivocada. É outra afetividade que está sendo buscada ali, não é? Mas, em primeiro lugar, é preciso acolher, então, essa criança que vem no adulto que está te buscando. Mas qual tipo de afetividade que é preciso? Bom, isso vai variar de um paciente para o outro, certo? E a partir disso ele vai poder desenvolver, então, uma criatividade.
quando você fala, putz, agora essa pessoa entrou em análise. Por que que ela entrou em análise? Porque agora finalmente ela confiou em você e pôde estabelecer uma transferência, tá bem? Então, esse pôde estabelecer uma transferência, eu vou só falar, eu falei de passagem e não vou me aprofundar, porque a gente em outros momentos fala disso. Por outro lado, a exploração dessa área leva a uma condição patológica na qual o indivíduo se vê atravancado por elementos persecutórios, dos quais não consegue se livrar. Com base nisso, é possível ver como é importante para o analista reconhecer a existência desse lugar. O único lugar onde a brincadeira pode começar, um lugar que fica no momento da continuidade e contiguidade, não é? Junto, separado, onde os fenômenos transicionais se originam, né? Espero ter começado a responder a minha própria pergunta: onde se localiza a experiência cultural? Né? Então, até aqui, bom, a gente terminou o capítulo. É bem interessante, né? Eu acho que foi um capítulo importante. E eu sugiro que, bom, como a gente tem tempo, vamos seguir já para o próximo, né? Claro que vocês fiquem à vontade para comentar, mas vamos lá. Capítulo 8, o lugar em que vivemos. Gostaria de examinar o lugar, em sentido abstrato, em que passamos a maior parte do tempo enquanto experimentamos a vida. Pela linguagem que escolhemos, mostramos nosso interesse natural por esse tema. Posso estar no meio de uma bagunça e então sair de dentro dela, ou posso colocar as coisas em ordem para que eu saiba, ao menos por um tempo, onde estou. Também posso sentir que estou em alto mar e que me norteio para chegar ao porto. Qualquer porto em meio a uma tempestade. E quando não encontro terra firme, decido construir uma casa sobre as rochas e não sobre a areia, e em minha própria casa, que, como sou inglês, é meu castelo. Estou no sétimo céu. Olha, gente, uma coisa que eu queria dizer para vocês que é muito importante é essa ideia de pensar em pontos de referência, para que você possa então brincar. Ou seja, se eu estou em alto mar, e estou navegando e não estou vendo nenhum farol, isso é um problema. O farol que é colocado ali fala, olha, então em relação ao farol, não é, eu já tenho um ponto de referência. Se eu tenho mais um, isso facilita também minha navegação. E se eu confio então nesse mar, então eu posso brincar, certo? Eu posso conhecer onde eu vivo. E conhecer esse ambiente que ele está falando, esse espaço que a gente vive, mas é um espaço psíquico, não é? É fundamental, não é, para a possibilidade da construção da confiança e logo do brincar. Tá bem? Então, sem distorcer a linguagem cotidiana, eu poderia falar do meu comportamento no mundo da realidade externa, ou compartilhada. Ou poderia ter uma experiência interior ou mística, agachado no chão, enquanto contemplo meu umbigo. Talvez seja um uso um tanto moderno da palavra interior, em referência à realidade psíquica, dando a entender que existe um lado de dentro onde é possível acumular a fortuna pessoal ou expor a pobreza durante nosso crescimento emocional e o estabelecimento da personalidade. Eis aqui dois lugares, dentro e fora do indivíduo. Mas será que é isso tudo? Não, mas será que isso é tudo? Né? Dentro e fora do indivíduo? A gente já sabe que não, né? Ele está dizendo que, bom, tem uma coisa entre esse dentro e esse fora. É justamente o espaço transicional, é o espaço do brincar. Ao refletir sobre a vida dos seres humanos, há aqueles que gostam de pensar superficialmente em termos de comportamento, de reflexos condicionados e de condicionamento. Isso leva ao que é chamado de terapia comportamental. Vamos lá de novo. Ao refletir sobre a vida dos seres humanos, há aqueles que gostam de pensar superficialmente em termos de comportamento, de reflexos condicionados e de condicionamento. Isso leva ao que é chamado de terapia comportamental. Né? Eduardo? Pois não. Bom dia, Natália, tudo bom? Tudo bom? Essa terapia, essa época já existia TCC? Ou ele está Sim, falando de outra coisa? não, já existiu. O behaviorismo já vem há muito tempo, né? Ou seja, mas assim, eu não entendo nada da TCC, então eu não me manifesto absolutamente nada sobre.
tá bem? Mas sim, o Pro- behaviorismo já... Professor, para eu não perder aqui minha linha de raciocínio, então, a psicanálise para o Winnicott, ela não é uma cura pela palavra, como disse Freud. Ela é uma cura entre a brincadeira entre psicanalista e o analisando. Porque mais ou a menos. confiabilidade, É. pelo que eu entendi até agora, posso estar toda na contramão mesmo, a confiabilidade provém dessa questão da confiança, Mas é que a confiança do, também é possível com a... do brincar, onde aí eu entro em Freud, onde brincando se diz tudo, inclusive a verdade. Mas a confiabilidade em Winnicott, ela é dispara em relação à cura pela palavra. Não, não é não. A cura pela palavra não tem nada contra a ideia do Também brincar. não. Elas têm muito a ver. Inclusive, quando você está fazendo uma associação livre, você começa a ter um insight, o movimento justamente é o movimento do brincar. Entende? Então, por exemplo, chega uma criança. Você pode. É que aí, veja, essa coisa da palavra é uma coisa que eu acho que confunde muitos analistas. Porque, veja, quando chega um paciente, criança, para brincar, muitas vezes o que você ajuda fazendo é justamente nomeações. Por que que você precisa de nomeações? Porque a nomeação, de certa forma, é esse farol, não é? Que faz com que, então, o sujeito possa se orientar em um simbólico. O que que é esse simbólico? Vamos pensar que, ao invés de a gente falar assim, em palavras, a cura pela palavra, não, é a cura pelo simbólico, tá? Agora, o simbólico precisa necessariamente ser uma palavra? Não. Mas é que as palavras, elas são, assim, o protótipo daquilo que é um símbolo, né? Uma palavra é um símbolo, tá? Mas você tem outras possibilidades de simbolização. O que que é um símbolo? Um símbolo é aquela coisa arbitrária, não é? Arbitrária. Primeiro, ela não tem uma coisa assim, nasceu, enfim, Deus veio à Terra e falou que o símbolo da maçã não é a palavra maçã. Não, não tem. Isso vai sendo criado. Isso vai sendo criado, inclusive, com o bebê. A fome, não é que Deus veio à Terra e falou, isso aqui se chama fome. Não, mas alguém criou aquilo com o bebê ou aquilo foi passado para o bebê. É uma palavra, né? Então, para o bebê poder brincar, é importante que ele tenha uma certa segurança nas simbolizações. Por isso que a psicanálise com as crianças tem a ver com os movimentos afetivos, não é? Mas o movimento afetivo ele está sempre também conectado a uma representação, não é? E essa representação pode ser uma representação de palavra, percebe? Então, eu vou te falar, assim, Yara, a ideia você tem sim a ideia do brincar e da afetividade, mas é que não tem nenhuma palavra que não esteja investida de afetividade, percebe? Quando a gente fala por exemplo, poxa, eu queria fazer, sei lá, eu queria comer sushi. Tá, mas isso está investido de afetividade? Está investido de afetividade, né? Então, a questão é que eu consigo localizar, não é, entre os meus afetos, enfim, eu consigo entender que as minhas pulsões, ela tem uma maneira de ser organizadas na minha fantasia, e eu consigo, inclusive, brincar com a minha fantasia, porque tanto afeto como representação estão presentes. E aqui o que a gente chama de palavra, não é? É uma representação, não é? É uma representação simbólica. Então a gente Eu precisa ser. concordo, professor. Eu não me fiz entender, então. Eu concordo, inclusive eu sou freudiana. E sou Sim, freudiana mesmo. Eu estou querendo fazer esse paralelo para entender o outro lado de Winnicott. Não é a palavra como símbolo que não tem importância. É que não há a necessidade, como Freud coloca em Winnicott, dessa limpeza da chaminé, onde eu tenho que me escutar. Eu preciso confiar para brincar. Brincar não significa dizer não falar. Mas o sim, que é que eu falo com confiança para o meu analista? E aí é uhum, onde começa a análise, e é onde começa a brincadeira daquilo que eu escuto, isso, porque o farol, para o analisando, ele é o norte, mas depois que ele se resolve, o farol continua lá. sim,
E Freud coloca, e o senhor sabe bem disso, que tudo é a palavra, é aquilo que você diz, é aquilo que você se escuta, e talvez pela própria característica de Freud, embora ele fosse até bem-humorado, não vem brincadeira. E eu estou achando fantástico, é eu Uhum. poder brincar com essas palavras. Isso. É, Foi isso que eu fiz aqui. também. O Winnicott ele vai querer adicionar, né, a teoria do Freud. Ele, em geral, o Winnicott é freudiano, não é? Então, ele acha que o Freud está certo, não é? O que ele está querendo fazer é uma contribuição e mostrar o lugar do ambiente, da afetividade, do brincar, do intermediário, né? Ele está acrescentando isso. Ele está fazendo acréscimos, ele não está contrariando o Freud, né? Como você está falando, é isso mesmo. Não, eu é que estou. Então, tá bom, fique à vontade, você pode brincar com os seus conceitos aí e reconstruir, porque eu acho que elaborar é isso, é reconstruir a teoria nos teus próprios termos, tá bem? Com certeza. Obrigada. Imagina. Então vamos lá. Mas a maioria de nós fica cansada de se restringir ao comportamento ou à vida extrovertida, observável de pessoas que, queiram ou não, são motivadas pelo inconsciente. Em contraste, há aqueles que dão ênfase à vida interior e acreditam que os efeitos da economia e mesmo da fome extrema têm pouco ou nenhuma importância quando comparados às experiências místicas. Para quem pertence a essa categoria, o infinito está no centro do self, enquanto para os behavioristas, que pensam em termos de realidade externa, o infinito vai além do universo, do início e do fim de um tempo que não tem fim nem começo. Tento encontrar um meio termo entre esses dois extremos, né? Nem o behaviorista e nem o místico, não é? Porque ele está dando os dois extremos. O behaviorista, assim como um cético extremo, né? Que vê, enfim, o comportamento como a verdade, mas que não está ancorada em nada, e o místico como aquele que tem uma coisa interior e que, enfim, não há nenhuma importância no externo, toda a importância está no interno. Não, não é isso. Ele está falando que justamente entre uma coisa e outra tem isso que ele está querendo dizer, uma zona intermediária. Então, tento encontrar um meio-termo por esses dois extremos. Se observamos nossa vida, provavelmente descobriremos que, na maior parte do tempo, não estamos nem envolvidos em algum comportamento, nem em estado de contemplação, mas em algum outro lugar, né? Eu me pergunto onde e tento sugerir uma resposta. Uma zona intermediária. Na bibliografia psicanalítica e na vasta literatura influenciada por Freud, é possível encontrar uma tendência a dar atenção ou à vida do indivíduo em sua relação com objetos, ou então à vida interna dele. Na vida da pessoa que se relaciona com objetos, torna-se como postulado um estado de tensão que o levaria a satisfazer seus instintos ou a se gratificar por meio do lazer. Porém, uma definição completa deveria incluir o conceito de deslocamento e todos os mecanismos de sublimação. Quando a excitação não leva à satisfação, a pessoa se vê envolta pelos desconfortos que a frustração gera, que incluem disfunção física e um sentimento de culpa ou alívio gerado pela descoberta de um bode expiatório ou um perseguidor. Não é? São diferentes destinos das pulsões. Vamos lá. No que se refere às experiências místicas, de acordo com a literatura psicanalítica, a pessoa que observamos está sonhando enquanto dorme ou, se está desperta, passa por um processo análogo à elaboração onírica enquanto está acordada. Todos os humores estão aí, e a fantasia inconsciente desses humores varia desde a idealização, de um lado, até o terror da destruição de tudo que é bom, de outro, trazendo os extremos do júbilo e do desespero, do bem-estar físico e da sensação de doença e a ânsia de se suicidar. Naturalmente, esse é um resumo rápido, distorcido de uma vasta literatura. Porém, não estou tentando fazer uma afirmação ampla, mas apenas destacar que os escritos psicanalíticos não parecem contar tudo o que queremos saber. Por exemplo, o que estamos fazendo quando ouvimos uma sinfonia de Beethoven, visitamos uma galeria de arte, lemos Troilo e Cressida na cama ou jogamos tênis?
ah, o que uma criança está fazendo quando se senta no chão para brincar, com seus brinquedos sob o olhar da mãe? O que um grupo de adolescentes está fazendo quando vai a um show de música pop? Não se trata apenas do que fazemos. Uma outra pergunta precisa ser feita: onde estamos, se é que estamos em algum lugar? Usamos os conceitos de interno e externo, mas agora queremos mais um conceito. Onde estamos quando fazemos o que, na realidade, ocupa grande parte do nosso tempo? Ou seja, onde estamos quando nos divertimos? O conceito de sublimação realmente dá conta de todo esse panorama? Seria vantajoso analisar a possível existência de um espaço de vida que não é apropriadamente descrito como interno ou externo? Em sua palestra em comemoração ao aniversário de Freud, Lionel Trilling afirmou: para Freud, o uso da palavra cultura é positivo, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de perceber que naquilo que ele diz sobre cultura existe um tom constante de exasperação e de resistência. A relação de Freud com a cultura deve ser descrita como ambivalente, não é? Porque a cultura, ao mesmo tempo que parece interessante para Freud, parece também o lugar justamente da repressão, não é? Cultura boa, cultura má. Creio que nessa palestra de Trilling chama a atenção para a mesma inadequação a que me refiro, embora use termos distintos. Devo destacar que observo aqui tanto a satisfação altamente sofisticada que o adulto sente diante da vida, da beleza ou de qualquer outra abstração humana, como o gesto criativo do bebê que toca a boca da mãe e sente seus dentes enquanto a olha nos olhos e a enxerga criativamente. Para mim, o brincar leva naturalmente à experiência cultural, constituindo o seu alicerce, né? O brincar justamente é o que vai constituir a cultura. E o brincar fica onde? Dentro ou fora? Fica no espaço intermediário, fica entre o dentro e o fora, né? Então, a cultura, em última análise, né, seria o compartilhamento desses espaços intermediários, tá? Assim, se meu argumento for convincente, teremos não apenas dois, mas três estados humanos que devem ser comparados. Observando os três, é possível notar uma característica especial que distingue o que chamo de experiência cultural, ou o brincar dos outros dois estados humanos, né? Então, a experiência cultural é justamente a experiência do brincar, tá bem? Ahn, alguma questão? Vamos seguir, né? Se observarmos primeiro a realidade externa e o contato do indivíduo com ela por meio da relação de objeto e do uso de objeto, veremos que a realidade externa é constante. Além disso, as capacidades instintivas que sustentam a relação de objeto e o uso de objeto são elas mesmas constantes para o indivíduo, ainda que variem de acordo com a fase, a idade e a capacidade deste de usar livremente seus impulsos instintivos. Nesse caso, somos mais ou menos livres de acordo com as leis que foram detalhadamente formuladas pela literatura psicanalítica. Em seguida, observamos se a realidade psíquica interna, a propriedade pessoal de cada indivíduo, desde que tenha atingido certo grau de integração madura, o que inclui o estabelecimento de um self integrado, com a existência implícita de um lado de dentro e de um lado de fora, assim como de uma membrana limitadora. Mais uma vez, a constância da hereditariedade, da organização da personalidade, dos fatores ambientais introjetados e dos fatores pessoais projetados. Em oposição a essas duas realidades, a área disponível para. Veja só, gente, só uma pontuação. Aqui o que ele está falando ele está levando em conta, não é, todas as defesas, né, que são descritas, no aquilo que o Freud falou sobre as pulsões. Ou seja, ele está sendo extremamente freudiano. E a gente pode até puxar um pouco para esse momento da escrita do Winnicott e dizer, olha, ele também está sendo kleiniano, enfim, dando assim, a importância para algumas coisas que a Klein e a psicanálise do tempo dela também estava dando. Agora, em oposição a essas duas realidades, né, a interna e a externa,
A área disponível para esse terceiro modo de vida, em que existem a experiência cultural e o brincar criativo, é extremamente variável entre os indivíduos. Isso ocorre porque essa área é produto das experiências de cada pessoa, bebê, criança, adolescente, adulto, no ambiente predominante. Existe um tipo de variabilidade qualitativamente diferente das variabilidades relativas ao fenômeno da realidade psíquica pessoal e à realidade externa ou compartilhada. A extensão dessa terceira área pode ser mínima ou máxima, dependendo do conjunto das experiências concretas. Esse tipo de experiência de variabilidade me interessa e desejo examinar seu significado nesse momento. Para fazer essa análise, levo em consideração a posição relativa ao indivíduo no mundo, em que se pode dizer que a experiência cultural, a brincadeira, tem lugar. E aí, gente, eu não gosto quando a gente para no meio de um item, de um capítulo, né? Então, porque vocês viram que como hoje a gente ficou, ele está falando assim, então isso que eu estava dizendo é isso, isso e aquilo. E aí acaba ficando um pouco confuso quando a gente recomeça a leitura na semana seguinte. Então eu vou deixar aqui, a gente falta 5 minutos, mas eu vou deixar aqui justamente no um espaço potencial, que vocês sabem que é um tema fundamental, não é, para o Winnicott, tá bem? Então, hoje é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Enfim. E a gente agora passa, né? Eu não sei se vocês têm aula hoje com quem mais? Gabi e Fabiano. Ixi, Maria, já mais horas e horas de aula, né? Mas que ótimo, ainda bem que é com eles, que daí então vai ficar mais tranquilo. Tá bom? Se fosse a minha aula do Ogden, por isso que eu já começo a semana com a aula do Ogden. E daí já passou, vocês sabem que o restante vai ser mais leve. Inclusive a aula do Winnicott na quinta-feira, né? Mas é isso, pesadão. Mas tá vendo, gente? Uma coisa que eu tô achando muito legal, e eu preciso comentar com vocês, é como que o pessoal que já estava um ano atrás, assim, tá conseguindo navegar entre diferentes teorias psicanalíticas já assim com bastante fluidez, não é? Mesmo assim no tempo curto de um ano. Então eu acho que bom, não é? A gente está parece que fazendo um bom percurso juntos, né? Eu estou gostando muito disso aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço para vocês, bom almoço, Com até a licença. próxima. Só queria falar uma coisinha, Claro, professor. Hélio. Agradecer, claro, né? Isso que você acabou de falar, isso com certeza, eu assino embaixo, que é um excelente aprendizado com vocês, com certeza. E fica aqui aquela coisa cultural, né? Que na cultura a gente encontra tudo da psicanálise, né? Tem uma frase que diz assim: se não sabe brincar, não desce pro play, não é, professor? É isso aí, é isso aí. Tem que saber brincar e não é fácil saber brincar. E só desce pro play quem confia, né? Quem acha que o play não vai ser assim um inferno. E às vezes é, né? Você tem que ter um play suficientemente bom, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Obrigada, professor. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.